Unidos, eles ainda não haviam sido libertados, eles nem sabiam que eles agora tinham o direito de ser livres. A história conta que um desses escravos, no estado do Alabama, foi perguntado a respeito disso. Ele diz assim: eu nada sei a respeito de Abraham Lincoln e nem sobre a nossa libertação. Que tristeza, né? Ele não era mais escravo, não precisava viver como escravo, mas ele não sabia nada disso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque parece que nós também, alguns de nós, não sabem que nós já fomos libertados. Que nós não somos mais escravos do pecado. E alguns vivem e continuam pecando como se não soubessem disso. No caso dos Estados Unidos, foi necessária uma guerra, uma sangrenta guerra. Um presidente morreu, coisa séria, né? Uma lei foi abolida para que pudesse, então, a escravidão ser, de fato, realizada, e as pessoas não sabiam. No nosso caso, Jesus Cristo veio a esse mundo, sofreu, morreu por nós, nos libertou da escravidão do pecado, e tem crente que parece que não sabe disso, e continua escravo do pecado. Que tristeza, que pena que isso seja dessa forma. O tema da nossa mensagem é essa: se você foi libertado, não viva como escravo. Desfrute da liberdade que Deus lhe deu de não viver como escravos. Deus Pai já nos elegeu, Jesus já morreu por nós, o Espírito Santo já nos chamou de forma irresistível, e ainda tem crente que está escravizado pelo pecado, não consegue se libertar do pecado, continua praticando coisas imorais e indecentes. Muitos crentes fazem isso por ignorância e alguns por não conseguir, estão agarrados ainda a esses pecados, acostumaram a viver assim. E tudo isso é muito lamentável. Quando Jesus ele esteve, irmãos, com a mulher samaritana, João capítulo 4, quando ele pediu água à mulher e a mulher retruca, dizendo que ele não tinha balde, etc., ele disse assim: se você conhecesse o dom de Deus, você pediria e ele lhe daria. E a minha conclusão, irmãos, é porque nós não conhecemos quem é Jesus. Jesus é o dom de Deus. E nós não conhecemos quem é Jesus. Porque se conhecêssemos verdadeiramente, irmãos, eu acho impossível um crente viver uma vida de pecado ainda nesse mundo. Ainda que as necessidades de pôr isso em prática pudessem ser muito dolorosas na vida de alguém, mas ele colocaria. E por que então a pessoa não faz? Em minha opinião, é porque não conhecem o dom de Deus. Falta conhecimento de quem é Jesus. Nós queremos a vida eterna, mas nós não queremos conhecer verdadeiramente a Jesus. Então Paulo, ele termina o capítulo 5, falando dos frutos da justificação. Então agora ele vai avançar um pouco. Se fomos justificados, há uma necessidade de sermos santificados. E aí começa o autoexame. É hora então de cada um de nós olhar para a sua própria vida e ver se essas coisas estão acontecendo. Ou seja, nós já temos aqueles frutos da justificação que nós pregamos até aqui, e a santificação, ela tem acontecido na nossa vida, porque a graça que salva, irmãos, a graça que salva é a mesma que educa, é a mesma que nos faz crescer. Se não, vejamos aqui o texto de Tito 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens, educando-nos, olha bem,
Então a graça que salvou é a graça que educa, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Compreendeu? A graça que te salvou, a graça que me salvou, ela tem que nos educar para nós renegarmos as impiedades e as paixões mundanas, para vivermos hoje de forma justa, santa e reta, aguardando a manifestação do Senhor. Porque essa graça é a que nos remiu e está purificando um povo que é exclusivamente de Deus, não todas as pessoas, um povo que é exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, queridos, a mensagem hoje é nesse sentido, é saber se nós somos de verdade essas pessoas que foram livradas não apenas da culpa do pecado, ou seja, Jesus pagou os nossos pecados, não apenas isso, mas do poder do pecado. Se estamos vivendo uma vida de verdade, de santidade, uma vida que agrada a Deus. Terrível é nós pisarmos no sangue da graça do Senhor. Então esse capítulo é uma resposta àqueles que poderiam pensar, no nosso caso, por exemplo, já que eu sou um eleito, eu posso viver como eu quero e no final das contas Deus vai me salvar. Tenha cuidado, querido, com as suas interpretações, porque isso não vai acontecer. Se você foi libertado, não viva como um escravo do pecado. Por isso ele começa assim: que diremos, pois? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele acabou de explicar no capítulo 5 os frutos da justificação e dizer que onde abundou o pecado, a graça superabunda. Mas pensando que existem pessoas nesse mundo que podem pensar, então eu posso continuar pecando, eu posso continuar praticando algumas coisas, porque se a graça vai superabundar na minha vida, certamente eu serei então salvo. A pergunta é: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Depois de tomar conhecimento de tudo que Jesus fez por nós, nós vamos continuar pecando? Ele morreu para nos libertar disso, para nos purificar disso, e nós continuaremos pecando? Então, queridos, como nós devemos responder a isso? Que diremos a essa supremacia e ao triunfo da graça? A lógica, é claro, parece simples. Se ele diz que onde o pecado abunda, superabunda a graça, de uma forma muito simples, de uma lógica muito simples, a pessoa com direito podia pensar, bom, então eu vou pecar. Por isso, ele faz essa pergunta e logo a seguir ele vai respondê-la. Mas não é apenas o apóstolo Paulo que trata disso. É claro, nós estamos expondo o livro de Romanos escrito por ele. Mas observe, por exemplo, o texto de Hebreus capítulo 10. Ele diz assim, o autor para os seus leitores: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, se alguém, querido, algum de nós, participa, conhece a doutrina, estudou, fez profissão de fé e continua praticando pecado, a lógica é essa. Como é que haverá mais sacrifício pelo pecado?
Não existe, então, como Jesus morrer novamente pelos pecados que nós estamos desprezando a graça e cometendo. Não existe como isso acontecer. E por fim, ele diz assim, de quanto mais severo o castigo, o mesmo autor de Hebreus no mesmo capítulo 10, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. São palavras muito fortes, irmãos. Ele está fazendo uma pergunta, um questionamento, apelando à nossa razão. Você já fez uma profissão de fé, eu fiz uma profissão de fé e continuo no caminho, na vida de pecado. Ele diz, pergunta claramente, de quanto mais severo castigo seremos nós merecedores por pisar, calcar, pisar no sangue da aliança e pisar no sacrifício de Jesus? E a conclusão dele, do autor de Hebreus, nesse capítulo, ele diz assim no verso 30, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E no verso 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Querido, fuja disso com a maior rapidez que você puder, caso você esteja desprezando o sangue da aliança de Jesus. Caso você esteja praticando pecados. Porque existem pessoas que são usadas pelo diabo para ensinar esse tipo de doutrina. Você já é salvo, você pode fazer, não esquenta a cabeça com isso não. Jesus, quando é salva para sempre. Falam verdades aplicando em cima de uma mentira. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Jamais um salvo desejará pisar ou calcar aos pés o sangue da aliança. O regenerado, ele é dotado de fé e por isso ele é transformado. Então não é possível, irmãos, o Espírito Santo de Deus tomar posse de alguém, vir morar dentro de alguém, transformar, dar vida a essa pessoa, e assim, ainda assim, essa pessoa continuar com inclinações mundanas. Aonde Jesus chega, na vida onde ele chega, ele não apenas salva, ele se torna Senhor. Foi assim desde o anúncio do nascimento de Jesus. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, se ele não está sendo Senhor nas nossas vidas, certamente ele não nos salvou. Porque ele não pode ser deslocado desse trono. Não sou eu que comando essas ações, eu presto contas a Deus da minha vida. Então, portanto, é muito estranho a fala de alguns a respeito disso. Tem gente que acha, por exemplo, que existe o crente carnal. Você já ouviu isso? Crente carnal, isso é possível? Ou o cara é crente ou ele é carne, porque carne nada aproveita, mas as pessoas insistem nisso. Quando alguém comete pecado, pratica pecado, continua praticando pecado, a pessoa, não, isso é um crente carnal. Querido, isso não existe, essa categoria não existe. Nós fomos regenerados, nascemos de novo, e não foi pela nossa vontade, foi pela vontade de Deus. E a Bíblia ensina que o Espírito Santo foi dado ao crente para que a carne não faça aquilo que é da sua vontade. Veja bem, Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Se você tem o Espírito Santo, querido, existe uma guerra sendo travada dentro de você. A carne, de
toda forma quer impor a sua vontade, que é inclinada contra Deus. Mas o Espírito Santo foi dado a nós para que você não faça essa vontade, para que você seja fortalecido e não faça essa vontade. Por isso, admirado, o Paulo pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que você vai dizer? Que tipo de vida você pretende continuar levando? Então nós passamos a ser habitação do Espírito Santo. E a santidade, ela inicia exatamente nesse dia. No dia em que você fez a sua decisão, que o Espírito Santo veio morar em você, você nasceu de novo, é um ato, você foi justificado. Mas a santificação, ela é permanente, até que nós partamos desse mundo, ou Jesus Cristo volte, nós estamos no processo de santificação. E isso precisa acontecer na minha vida, na sua vida, na vida de todo crente. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Permaneceremos no pecado? O próprio Espírito Santo responde: de modo nenhum. Essa expressão, ela chega a ser fraca para a ênfase que no original tem. É uma coisa extraordinária, por isso que tem traduções a respeito. Por exemplo, nossas Bíblias, a maioria, ele está lá, de jeito nenhum, de modo nenhum. Em outras está assim, nem pensar. Em algumas está assim, Deus nos livre. Porque é uma expressão fortíssima que Paulo usa aqui quando ele diz de forma nenhuma. É como se ele estivesse gritando para alguém que estivesse nesse tipo de vida e ele tivesse perguntado: o que nós diremos a respeito dessas coisas? Nós vamos continuar pecando? E antes que a pessoa respondesse, ele berra, ele grita e diz: de jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós não podemos, irmãos, continuar com a vida que nós tínhamos. Nós precisamos experimentar uma novidade de vida. Nós fomos libertos. Nós não podemos ser como esse escravo lá do Alabama, que nem sabia que havia sido abolida a escravidão, que ele não conhecia nem o seu libertador, Abraham Lincoln. Não podemos, irmãos. Alguns crentes, eles, lamentavelmente, sabe com o que eu comparo, irmão? Você já assistiu aquele seriado Walking Dead, Os Mortos-Vivos? Sabe que eu comparo com isso? Porque a Bíblia diz que nós morremos. Com Cristo nós morremos. Mas tem um monte de crente zumbi. Um crente que continua praticando as mesmas práticas que tinha antes. Como é isso? Parece que são mortos-vivos. Ou morreu ou não morreu. É claro que aquilo é um filme, é uma mentira, isso não existe. Como não existe o crente zumbi? Como não existe o crente que diz que morreu para o pecado e continua praticando o pecado? Não existe, irmão. Só na mente dessa pessoa é que ela continua achando que isso é possível. Pessoas que foram, talvez, iludidas, enganadas, fizeram uma falsa profissão de fé e acham que estão salvas. E o pecado é recorrente na vida dessas pessoas. Isso é inadmissível. Pecar, nós todos pecamos. Pecar, nós não deixaremos de pecar enquanto Jesus não voltar ou quando nós partirmos dessa vida. Paulo falou aqui nesse texto. Mas pecados recorrentes, pecados que nós cometemos com consciência e continuamos a praticar, isso é impossível, irmãos, na vida de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Paulo, ele não usa só da fé, ele quer que nós saibamos disso. Ele mais à frente, ele diz, sabendo isso, ou seja, razão, nós precisamos usar também nossa razão. Nós morremos para o pecado.
Aos Gálatas, Paulo escreveu assim: porque eu, Gálatas 2,19, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E ele diz assim: logo, se ele morreu, se nós morremos, ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem vive em você? Quem está vivo dentro de você? É sua natureza que tem governado a sua vida? Essa natureza caída? E aos Coríntios ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por que isso não é visto, irmãos, na vida dos crentes? Por que alguns insistem em continuar com exatamente o mesmo padrão de vida que tinham? Será que nasceram mesmo de novo? Para que nasceu de novo se continuam a praticar as mesmas coisas? Se estão calcando, pisando aos pés o sangue do Senhor? No capítulo 1 de Gálatas, ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Agora preste atenção: para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos, não foi algo simples. Desarraigar é arrancar com força, é tirar, é puxar, é tirar pela raiz. Desarraigar, foi isso que Paulo está dizendo pelo Espírito Santo, a razão da morte de Jesus, para nos desarraigar desse mundo. Por que tem pessoas que estão presas nesse mundo? Será que nasceram mesmo de novo? Irmãos, eu espero que você não tome como ofensiva essa palavra, porque eu estou seguindo o que a Bíblia está expondo. E eu faço um apelo ao seu coração, que você pense, reflita, use das faculdades que Deus lhe concedeu, a sua razão, e pense. Paulo continua então dizendo assim, verso 3, ou porventura ignorais, olha ele chamando a nossa razão, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Você não tem consciência disso? Que quando Cristo morreu, todos aqueles que são de verdade crentes, morreram com Ele. Morreram para esse mundo, foram arrancados desse mundo, foram arrancados da mão de Satanás, da coleira de Satanás. Nós éramos escravos de Satanás. E Jesus, na morte dele, ele nos arrancou de lá. Não foi suave, não foi negociado, não foi um pedido, ele arrancou nós das mãos do inimigo. Viveremos ainda no pecado? Você vê lógica nisso? Você tem alguma esperança nisso? Então nós estamos, irmãos, perdendo, sabe, a noção do que significa os sacramentos. Por exemplo, o que significa o batismo? Paulo está dizendo aqui, você quando foi batizado em Cristo, você foi batizado na morte dele. Então você é o símbolo da morte, você morreu e você ressurgiu para Deus. E na hora da ceia, queridos, será que nós estamos levando a sério isso? Semana que vem nós temos ceia. Será que nós estamos levando a sério isso? Será que pelo menos a oração de confissão nós fazemos com o coração contrito? Ou para nós isso tornou-se um hábito? De forma que pouca diferença fará se eu participo com contrição ou se eu estou participando por hábito.
Nós estamos perdendo essa concepção, irmãos. Antigamente, lá na época do apóstolo Paulo, quando uma pessoa era batizada, ela se expunha a riscos, ela se expunha a ser perseguida e morta. Como hoje não acontece isso, todos querem ser batizados, todas as pessoas querem ser batizadas, de preferência que ninguém me encha com classe de doutrina, com classe de catecúmenos, de preferência assim, porque eu já tomei minha decisão. Nós estamos perdendo o sentido disso, do que significa o batismo. Se é verídico que estamos ou fomos pendurados no cinto de Adão, como falei semana passada, que ele é o nosso representante legal, por isso a morte reinou de Adão a Moisés, mesmo que não tenha cometido o mesmo tipo de pecado, mas é pecador. Uma criança, explicamos semana passada, não comete o mesmo tipo de pecado que um adulto, que ela não tem consciência. Mas por que ela morre? Porque ela é pecadora. É disso que Jesus nos libertou, dessa escravidão do pecado e da morte. E Paulo está dizendo aqui, você não sabe disso, que quando você foi batizado na morte de Jesus. Você recebe os benefícios da morte de Jesus. Você não sabia disso? Então o batismo, ele é um ato simples, principalmente o nosso, né? Por aspersão, mas ele tem um significado profundo. Ele representa exatamente a morte de Cristo. Então é o sinal da promessa de Deus de que todos os que creem verdadeiramente serão de fato justificados. Então algo que é muito recorrente nas Escrituras é as pessoas não quererem se identificar com Jesus. Hoje é difícil um crente que tenha a coragem, por exemplo, de num trabalho, numa escola, numa universidade, dizer que é crente. Nós fazemos de tudo para não chegar a esse momento em que precisamos confessar isso. Escondemos, não queremos identificação. Infelizmente, querido, quem não procura essa identificação ou faz questão de não se identificar, infelizmente, corre o risco de não ser salvo. Porque Jesus diz que qualquer que nessa geração se envergonhar dele, ele vai se envergonhar também na hora de confessá-lo lá diante do Pai. Não existe alternativa, irmãos. Não tem meio termo, não existe meio crente, não existe meio salvo. Ou é salvo ou não é, ou nasceu de novo ou não nasceu. Não existe meio termo. Fomos, pois, continua o apóstolo Paulo, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Como é que você prova que você é crente? Aí você vai dizer assim, eu aceitei Jesus, talvez saiba a data, o dia, a hora, o pastor que te batizou, talvez você saiba tudo isso, mas sua vida prova isso. Se alguém passar uma semana com você na sua casa, vai concluir que você é um crente? Não é estranho isso, irmãos? Como é que a gente consegue esconder isso? Já fiz essa ilustração aqui 1 milhão de vezes. Você já participou de funeral. Então pensa numa pessoa morta e ela de repente se levanta do caixão. Ela viveu. Isso é natural. Alguém vai ficar parado aqui e vai conversar com ela? Eu tenho dúvida a respeito disso. Nós todos íamos morrer de medo, assustar com uma cena dessa. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. Como é possível alguém nascer de novo e não ser percebido? Como isso é possível?
Então nós precisamos pensar a respeito disso. Nós fomos sepultados com Ele e ressurgimos com Ele. Espiritualmente nós já somos então seres ressurretos, que estamos esperando apenas ou a volta de Jesus ou nossa morte para encontrarmos com Ele, a fim depois de recebermos o novo corpo, o corpo de glória. Mas espiritualmente, nós, os que fizeram uma pública profissão de fé verdadeira, já experimentaram então a ressurreição. O quadro então é terrível. Você já leu Efésios capítulo 2? O quadro que Paulo pinta daqueles 3 primeiros versículos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andávamos seguindo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira, como também os demais. Aí ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Isso já aconteceu mesmo, de fato, na sua vida. Isso é verídico, é uma verdade absoluta. As pessoas veem isso. Ou você precisa o tempo todo ficar dizendo que é crente, que é crente, que é crente, porque ninguém sabe disso, porque nós somos agentes secretos que ninguém sabe ainda que nós nascemos de novo. Nós conseguimos então enganar as pessoas. O apóstolo Paulo, ele diz assim mais à frente, nós vamos chegar lá na carta aos Romanos: ora, se somos filhos, condicional, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se. Essa é a condição, irmãos. Então o que nos cabe é nós examinar-nos constantemente, seguir os conselhos que a Bíblia nos dá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja se isso está acontecendo na sua vida, se somos de verdade pessoas ressurretas. Como é que alguém pode estar em Cristo, participar do poder da ressurreição e continuar no pecado? É essa a questão do apóstolo Paulo. Os justificados são pessoas que foram transformadas. Elas não conseguem esconder essa nova natureza. Então o poder da ressurreição não é para depois da morte, irmãos. É para hoje. É para agora, é para o dia de hoje. É para nós experimentarmos uma novidade de vida agora e pregarmos a palavra e ensinarmos a respeito de Jesus e as pessoas verem na nossa vida que o que nós estamos falando é a pura verdade. Não é para alguém ouvir de nós que ele precisa aceitar Jesus, porque senão ele vai para o inferno, e ele pensar assim: quem é que está me falando isso? Será que essa pessoa acha que eu sou um tolo, que ela consegue me enganar, que a vida dela não prova nada do que ela está falando? A conclusão, irmãos, é inevitável. Aqueles que estão em Cristo, segundo o que estamos lendo e expondo, morreram para o pecado e agora vivem para a justiça. Na sequência, Paulo diz assim, versos 5 e 6: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, prestou atenção na condicional, se fomos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, olha bem, sabendo, não é questão de fé, não é uma questão então de eu estou esperando o Espírito Santo me dar convicção, é sabendo, é razão, sabendo isso, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravo. Por que isso não está acontecendo na vida de todos? Como é que essa crucificação não matou o velho homem?
como é que essa pessoa conseguiu descer dessa cruz e continua fazendo as mesmas coisas que fazia anteriormente? Vivendo para os seus deleites, para os seus prazeres, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Como é que essa pessoa consegue isso? E o pior, como é que ela consegue se enganar e pensar que é crente? Quem foi que nos induziu a isso, irmãos? Então, quando Jesus está com Nicodemos, ele diz para Nicodemos que a carne nada aproveita. Essas palavras, elas deviam fazer um sentido forte na nossa vida, porque na nossa vida, a maioria da nossa vida, nós queremos agradar a carne. Você e eu, nós queremos agradar a carne, nós vivemos para agradar a carne. Nós queremos ir para não sei aonde no dia do culto, nós não queremos o culto, mas nós vamos para a festa, nós vamos para clube, nós vamos viajar, nós vamos fazer um monte de coisa no dia do Senhor, agradando a carne, mas Jesus diz assim, a carne para nada aproveita. E você quer agradar essa carne? Com qual razão, meu irmão? A carne para nada aproveita, nada. Ela vai ser destruída. Mas Deus nos deu a graça de nos dar do seu Espírito, para nós termos então vida. Talvez, por alguma razão, nós, em alguns momentos da nossa vida, que acho até natural, nós estejamos insatisfeitos, natural. Às vezes nós estamos queixando, lamentando que nos falta alguma coisa, que Jesus não fez isso e aquilo por nós, natural. Não tem problema nenhum pensar isso. Mas em seguida, irmãos, quando você pensar isso, que está faltando isso, está faltando aquilo, faça um outro raciocínio. Olhe para o mundo. Olhe para a quantidade de pessoas que, além de não ter nada, ainda não serão salvas. E pela graça, nós fomos salvos. Nós não temos nesse mundo tudo o que nós queremos e nunca teremos, nunca. Não cria essa expectativa. Jesus não veio para isso. Não veio para encher panela, não veio para nos curar, não veio para cuidar de casamento. Ele pode fazer isso tudo, mas ele não veio para isso. Ele veio para te dar vida, para te salvar dos pecados. E ele falou, esse mundo é mau. Esse mundo você vai passar por aflição, porque ele é mau. Então nós temos que ter consciência disso, olhar em seguida para fora de nós e vermos como é que nós somos privilegiados. O apóstolo Paulo, esse que nos escreve essa carta de Romanos, ele conta nas cartas dele toda a sua trajetória, o quanto ele sofreu, açoites, foi expulso de todas as cidades pelas quais ele passou. Ele foi jogado na voragem do mar, foi jogado para morrer, e Deus, pela graça, privou ele da morte, porque precisava dele ainda em vida. Ele recebeu 5 vezes uma quarentena de açoites, menos um, ele conta isso para nós. Ele fala que ele foi espancado, humilhado, desprezado, mas olha que coisa extraordinária que ele vai escrever para nós aqui em Romanos, capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Oh meu Deus! Quando você estiver ressentido com alguma coisa, triste, chateado, te faltou isso, Jesus não fez isso, que você estiver queixando, olhe para fora de você, olhe para as outras pessoas que estão sendo lançadas no inferno, porque não tiveram o privilégio de serem eleitas por Deus para a salvação. Reflita sobre isso. Paulo então está insistindo que nós devemos saber essas coisas. Você não sabe disso, que você foi crucificado com Cristo, que você precisa ter uma nova vida. A fé cristã, então, não é só as experiências, irmãos, ela faz
também ela chama a nossa razão para esse embate nessa vida. Lutero, nosso grande reformador, quando ele disputava com Erasmo, era um adversário dele, um teólogo liberal que disputava com ele nos escritos, ele escreveu uma vez para Erasmo e disse assim: nada não é algo sem importância, porque o texto diz que nós precisamos saber. E ele diz assim, então considere isso, que algumas vezes onde fala nada, não é algo sem importância não. Quando fala assim, por exemplo, nessa vida nada você vai aproveitar, não é algo sem importância, você devia pensar muito seriamente nisso. Então, ao morrer, Cristo trouxe uma nova vida para nós. Se nós não estamos vivendo isso, alguma coisa está errada. Paulo recomenda que nós andemos no Espírito para nós não satisfazermos a concupiscência da nossa carne. Seguida, versos 7 e 8. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Verso 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morrem. A morte já não tem domínio sobre ele. Irmãos, cadáveres nos cemitérios, eles estão livres de tudo. Dor, sofrimento, sentimento, choro, ranger de dente. Não tem mais absolutamente nada. O que Paulo está tentando mostrar para nós é que nós morremos. Que deveria ter terminado essa batalha dentro de nós. É certo que nós temos duas naturezas convivendo dentro de nós, mas levará vantagem aquela que nós resolvermos alimentar. Se você alimenta o Espírito sempre será vencedor. Mas se você alimentar a sua carne, ela ressurge com uma força impressionante. Na história dos povos antigos, eu consultei e diz que isso era verdade mesmo, inclusive adotado pelo povo romano. Quando alguém assassinava outra pessoa, eles pegavam essa pessoa que foi assassinada e amarravam nas costas do assassino. E ele tinha que carregar essa pessoa, e ela ia se decompondo, é claro, e isso ia passando para aquela pessoa e ela acabava morrendo. Uma morte cruelíssima. Arrasava tanto psicológica como fisicamente a pessoa. Irmãos, não é o nosso caso, porque essa nossa natureza pecaminosa, ela deveria estar morta. Nós não estamos carregando alguém que pudesse nos prejudicar. Porque se nós temos o Espírito Santo, ele nos foi dado para nós resistirmos às inclinações da nossa carne. Foi para isso que Jesus Cristo morreu. E a conclusão então do apóstolo Paulo: pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. É a nossa realidade, irmãos. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Querido, sua vida, ela teve um início, mas ela nunca vai ter um fim. A vida eterna não tem fim, ela teve início. No dia que você aceitou Jesus, você nasceu de novo, nunca mais terá um fim. Essa é uma vida, por isso chama eterna. Nós devíamos estar celebrando isso. E lembrar das palavras do apóstolo Paulo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Vivo para Deus, para fazer a vontade de Deus.
no texto de Filipenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você já leu, não já? Para mim o viver é Cristo. Ele está num dilema, ele está preso, ele está esperando uma sentença do imperador romano. Ele espera que seja libertado, mas ele sabe que pode morrer, dependendo da sentença que vier. Isso em nada está afligindo ao seu coração. Por quê? Porque se ele morrer, fizeram um favor para ele, promoveram ele para a glória, para mais perto de Jesus, porque era a razão da vida dele. Por que que nós não queremos partir desse mundo? Por qual razão? Porque Cristo não é a razão da nossa vida. Porque nós temos interesses nesse mundo, por isso que a morte para nós é tão dolorida, porque nós perdemos com a morte, ao invés de ganhar, como o apóstolo Paulo, porque o morrer é lucro, nós achamos que nós estamos perdendo, porque é aquela brincadeira que fazemos, né? Não, eu sei que vou para a glória, mas não estou com pressa nenhuma. Como não? Não está com pressa de ir para perto de Jesus? Mas o viver, ele diz assim, o viver é Cristo. Se Deus quiser que eu permaneça vivo, eu vou viver para a glória dele, para edificar igrejas, para testemunhar, para continuar pregando. Faça isso, querido. Faça isso, você está vivo. Jesus te deu vida, mas para que você viva para Ele, para que haja uma mudança radical nos seus dias. Então, Paulo, ele preferia morrer e estar com Cristo. Eu quero concluir lendo aqui 2 textos. Um do apóstolo Pedro na sua primeira carta, e aliás, os 2 na primeira carta, um no capítulo 1, que lemos agora mesmo, relembrar o que lemos agora mesmo. Ele diz assim, Pedro 1,16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Sede separado desse mundo, desse pecado, porque eu sou separado. Agora preste atenção. O que Deus é para você? Aí você vai dizer, eu sei sua resposta, você vai dizer assim, é Pai. Deus é meu Pai, não é? Fechamos nisso? Todo mundo diz que Deus é o Pai? Beleza, ótimo, e é mesmo. Se invocais como Pai, lemos isso agora mesmo, talvez a gente nem lembre mais. Se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se você chama Deus de Pai, querido, você não tem direito de fazer certas coisas. Você precisa viver afastando-se do pecado, sendo santo, porque seu Pai é santo e você não pode negá-lo. Isso faz sentido para você? E lá na frente, no capítulo 4, na mesma carta, Pedro diz assim no verso 2, para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Chega. Viva segundo a vontade de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Qual que será a nossa reação diante disso, queridos? Paulo dá início aqui à doutrina da santificação. E ele vai falar muito para nós ainda. Mas é para o nosso bem. É para que nós estejamos com a convicção absoluta
de que um dia nós estaremos no céu. Não porque aceitamos Jesus, mas porque nós estamos vivendo de acordo com o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado pela palavra. Obrigado, Deus, por trazer à nossa lembrança coisas tão importantes que significa o batismo. E se já morremos, por que temos tantos desejos para a nossa carne? Lembrando que a carne para nada aproveita. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Precisamos ouvir isso com frequência. Precisamos viver para o Senhor. Vivemos em novidade de vida. Precisamos, Deus, dar atenção às palavras do apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ó Deus, que isso seja motivo da nossa profunda reflexão nessa noite. Que nós não nos deixemos distrair com outras coisas, mas que reflitamos sobre isso, Senhor. O Senhor traz essas palavras a nós, não é para nossa humilhação, mas é para fortalecer-nos, para nos dar convicção da nossa salvação, de quem somos, de como devemos viver nesse mundo. Somos filhos do Senhor e basta realmente o tempo que já vivemos para nós mesmos, que tenhamos isso em consideração. Se chamamos ao Senhor de Pai, vivamos de acordo com o que o Senhor nos exorta e nos ensina. Leva-nos então, Senhor, aos nossos lares, reflexivos, que isso não se perca pelo caminho, que não nos distraiamos, Deus, mas que isso seja um motivo mesmo de profunda reflexão. Nós oramos, Senhor, com gratidão em nome de Jesus. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo e Divino Espírito, seja sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo eleito de Deus, hoje e sempre. Amém.